Oi, gente, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Clube da Prosperidade. Eu tô aqui com duas mulheres incríveis nesse podcast que mistura o quê? Negócios, empreendedorismo, liderança, vendas com aquilo que é mais importante para que a gente seja verdadeiramente próspero, que é a palavra de Deus. Eu me chamo João Guilherme, né? Vou estar aqui sempre com vocês, trazendo convidados, fazendo algumas perguntas e também trazendo alguns conceitos, algumas ideias para que todos nós possamos crescer ainda mais. E eu estou aqui com duas mulheres incríveis. Então, quem começa, meninas? Chique, né? Aqui tem mais experiência. Que privilégio pelos incríveis. Pois é. Obrigada aí pelo convite, né? Um prazer fazer parte do Clube da Prosperidade. E essa mesa tá especial mesmo. Fran, fala, quem é você? Eu sou a Fran Bardal, sou gestora comercial, sou mãe, sou esposa, sou madrasta. Tenho a especialização em gestão de tempo e produtividade. Sou corretora de imóveis, mas hoje estou atuando como gestora comercial em uma das construtoras de Cascavel, onde eu tenho o privilégio de conversar todos os dias com muitos profissionais. E o Clube da Prosperidade tem me ajudado muito nisso, hein? Legal, legal. Falando em ajudar, a Lilian sempre nos ajuda muito, né? Trazendo esclarecimento, trazendo discernimento para nós da palavra. Quem é você, Lilian? Nossa, que responsabilidade de falar quem sou eu. Bom, eu acho que a principal, e não é falsa modéstia, não, é falar assim que eu sou filha. E eu me identifiquei, eu entrei nessa identidade de filha, e cada vez mais eu busco esse lugar, sabe? Porque eu acho que é nesse lugar que a gente pode buscar a nossa verdadeira identidade, a nossa função, aquilo que o Deus quer para nós, né? E eu sou esposa, futura mamãe, muito feliz com isso. E eu tenho uma empresa de presentes, Happy Presentes, e eu sou administradora junto com meu marido. Legal. Falando em presente, é um presente para mim estar aqui com vocês, né? Para mim também. Eu me chamo, então, João Guilherme, como eu já falei, eu estou à frente da Prosperice hoje, sou instrutor de treinamento, faço as mentorias, assessorias em algumas empresas também. Formamos o grupo do Clube da Prosperidade junto com alguns amigos, com o intuito de crescer através da palavra, né? Porque todos nós, dentro do mercado, dentro do trabalho e buscando crescimento, buscando realização profissional, e de uma certa forma faltava algo que precisava nos preencher mais, né? E aí é assim que a gente começou o clube e cada vez mais pessoas, e as meninas, né, acabaram entrando junto conosco. Eu queria que vocês trouxessem como é que é para vocês participar do Clube da Prosperidade, o que é para você o clube e o que trouxe você até ele. Foram alguns convites para o clube e no primeiro dia que eu cheguei lá, João, eu já vi algo diferente. Assim, falei, opa, eu me senti em casa. Idem. Foi muito bacana ver no primeiro dia a troca de experiências de diferentes religiões e ainda com os testemunhos, ver que o que eu estava passando tinha mais alguém passando, ou eu podia colaborar com alguém com a minha experiência. E aí junto a palavra de Deus para trazer harmonia em tudo isso, né? Então o Clube da Prosperidade é sim, para mim, uma máquina de fazer amigos, e para mim foi um reencontro de amigos. Porque eu tenho pessoas lá de todas as fases da minha vida, e eu tenho a sensação de que elas voltaram na hora certa pra gente crescer juntos. Olha que legal. Que legal. E de uma certa forma a gente vai ficando mais preparado para estar perto dessas pessoas também, né? Exato. As pessoas de valores, elas permanecem na nossa vida, né? Aquelas que têm os mesmos valores conosco, né? E é legal porque quando a gente começa a viver a palavra de Deus, surgem alguns desafios, né? E aí ter pessoas que a gente possa confiar e contar faz toda a diferença. Nossa, e essa confiança é muito legal. A confiança que nós temos um com os outros ali no Clube da Prosperidade, ela vem de uma forma muito natural. Primeiro dia assim que eu me entreguei a isso, né, foi uma situação do trabalho. Acabei conversando até com o João, e quando eu vi eu tava chorando. Eu falei, gente, há quanto tempo eu não chorava desse jeito, né? Calma, vamos lá, vamos respirar, o que a gente vai acontecer. Então, além das nossas quintas-feiras, que são trocas de experiências, a gente fortalece uma amizade e uma constância com Deus, né? Sim. Importante. Eu senti assim, você não perguntou, mas eu vou falar. É exatamente que nem a Fran. Eu senti muita verdade, sabe?
E assim, é espiritual. Então, quando é espiritual, você se identifica com o ambiente, sabe? Você sente paz. E tem pessoas que não é sobre julgar. Tem pessoas que você não sabe nada sobre a vida dela, mas às vezes espiritualmente você não se identifica. E ali no clube é exatamente isso. Eu vejo muita verdade, que nem ela falou, essa questão da confiança. É porque ali todos são vulneráveis em tratar os problemas, né? Então você se sente parte, você fala, nossa, eu posso me abrir aqui porque, cara, todo mundo é vulnerável, todo mundo tem fraqueza, todo mundo enfrenta dificuldades das mais diversas, né? E tendo ali a palavra como verdade, né? Não é as nossas diferenças que nos separam, mas é aquilo que a gente acredita e que traz unidade, né? Para as conversas, e é isso que é tremendo, que é Jesus, né? Jesus é o que traz a unidade do corpo, a unidade de todo mundo, né? Eu acho isso muito legal. Eu entrei no clube em março, eu posso falar que eu nunca aprendi tanto sobre Deus, mas eu aprendi no sentido de sentir como esse ano. Olha só. Eu fiz catequese, né? Eu tive uma preparação, meu pai também na parte do centro espírita, mas para mim parecia que as coisas não se encaixavam e não fazia tanto sentido como faz hoje. E o que é legal que você falou que tem buscado ler a palavra. É isso que é legal no grupo, gera sede. E eu acho que esse é o princípio de Jesus. É gerar sede e fome da palavra. É isso que eu iria perguntar para vocês. Porque é comum a gente ir nesses grupos, a gente vai 1, 2 vezes, né? E acaba talvez não retornando. O que fez com que vocês se mantivessem ali? Eu acho, no meu caso, é a liberdade do Espírito. Eu vejo que o Espírito Santo tem liberdade naquele lugar. Nós somos verdadeiramente irmãos. Ainda que exista líder, existe uma equipe que organiza, nós somos todos irmãos. E isso traz esse aconchego, essa segurança para você voltar. E cada dia é uma experiência incrível. Cada dia Deus fala diferente, sabe? Através da boca de cada irmão. E isso é fantástico. Daí, tipo, você se sente em casa, você se sente realmente dentro de uma família. Eu acho isso tremendo. Eu concordo com a Lilian. Além da liberdade, para mim, é a prova do meu propósito. Hoje, para mim, isso faz sentido. Eu vejo como Deus tem me usado. E eu tenho até segurado, assim, a emoção, porque tem acontecido coisas que eu falo assim, gente, eu chego em casa, eu falei isso mesmo? Que legal. Da onde que venho? Isso está sendo transformador na minha vida. É porque tem uma coisa que a palavra traz e essa experiência, quando a gente começa... Porque um dos objetivos do clube é trazer para as pessoas vamos vivenciar a palavra que todos nós vamos na igreja, que a gente pega lá no culto ou na missa, ou no domingo, no final de semana. Vamos viver ela mais ainda no dia a dia. E porque às vezes a gente separa, né? A gente separa. Secular do sagrado. Né? A gente separa. Não então existe. A gente pega, por exemplo, eu sou católico, então eu vou na missa, daí você vê muitos católicos que, então, durante a semana são seres humanos normais, daí no final de semana, agora eu sou católico, né? Daí vai na missa, agora cumprir a tabela, então a gente busca não separar isso e ver o quanto isso é transformador nas empresas. Esse que eu queria a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o quão transformador é colocar Deus nos negócios? Colocar ele como dono da empresa. Como é que está sendo isso para vocês? Eu coloquei Deus na minha vida profissional. Ainda como eu entrei em março e a minha vida profissional mudou completamente. Eu fui parar em um lugar que eu não imaginava, usando o propósito, a liberdade que Deus me deu dentro do clube. Hoje eu estou fazendo praticamente isso no dia. Quando eu escutei do Lucas que ser ansioso é não confiar em Deus. Olha, nossa, perfeito, aquilo perfeito. pra mim... Vamos anotar. Como assim? Mas eu confio. E aí eu lembro que eu falei alguma coisa e aí esse que olhou pra mim e falou, você tem certeza? Ali eu comecei a conversar com Deus. Nossa, e no sentido assim de, peraí, como assim? Não tá ficando claro? E eu comecei a trocar palavras com Deus. E aí eu tive uma experiência, né, no dia 1º de maio, que foi uma conversa de 3 horas, assim, que foi onde eu fiz meu primeiro jejum da vida e as coisas
transformado. Nossa, que legal, Fran. Foi muito... Nossa, Ó, isso a é gente vai querer emocionante. saber mais dessa transformação. Exatamente, isso é emocionante, isso é emocionante. Ó que interessante, teve um problema aqui, né, falar para os telespectadores, foi cortado, e a gente tava falando e ele falou, já tem 6 minutos que tá gravando. Aí me veio um negócio, sabe? Cara, se tudo que a gente falasse fosse gravado, a gente ia policiar bem mais as nossas conversas, né? A gente ia policiar bem mais o que sai da nossa boca. E está sendo gravado, porque a palavra diz que você vai prestar conta de tudo aquilo que você disser. Olha que forte isso, no dia do juízo. Então, assim, cara, a gente tem que o tempo inteiro estar assim, pai, o Senhor está registrando, né? Então, deixa eu falar direito isso. Deixa eu falar melhor, deixa eu usar melhor essas palavras. Você já vai me dar um gancho para fazer a pergunta. Como é que é exercer tudo isso no trabalho? Porque uma coisa é a gente ler, ir no culto, ir na missa e tudo mais, né? Outra coisa é, como é que eu faço para colocar isso em prática, tendo a pressão da venda, tendo a pressão de um cliente chato, um funcionário que não dá certo? Como é que vocês têm vivenciado isso no dia a dia? Eu tenho uma receita. Às vezes ela não funciona todo dia, mas precisa funcionar. O Pão Nosso, ele é uma oração maravilhosa. E se a gente entender o princípio da oração do Pai Nosso, a gente vai sempre clamar pelo pão diário. E aí vem a questão de não andar ansioso, né? Não andar ansioso. Porque, assim, Pão Nosso que estás no céu, santificado, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, assim, ó, a gente precisa de um pão diário. Então, todos os dias a gente precisa, e eu preciso conseguir isso. Um dia eu consigo, outro dia, às vezes, eu não consigo. Então, assim, essa é a minha fraqueza. Por quê? Porque tem que ser o princípio do nosso dia, a gente tem que buscar esse alimento em Deus. Então, ocorreu uma situação no dia, cara, você vai lembrar que você teve comunhão com Deus e Ele vai te dar aquele pão que você necessita para resolver aquela questão. De uma forma correta, de uma forma ética, de uma moral segundo o Espírito Santo. Porque sozinho a gente não consegue, porque daí a gente é vencido pela pressão da venda, a gente é vencido pela pressão do boleto para pagar, a gente é vencido pela pressão que faz a gente se corromper, né? Então, em nós, a gente não tem essa força. Então, a gente tem que buscar todo dia se alimentar dele, na presença dele, para poder ter aquela porção diária, que venha a ser o maná, que Deus dava todo dia, e Deus falou assim, não guarda para amanhã esse pão, né? Na época que o povo estava no deserto. Não guarda, porque ele não vai servir para amanhã. Ele vai servir para hoje. Amanhã ele apodrece. Então, a palavra de ontem, ela não pode ser usada para hoje. Então, é isso que acontece. A gente precisa buscar primazia no nosso dia com Deus. E isso, eu preciso viver isso. Cada um de nós precisamos viver isso. Porque senão o nosso dia, as nossas demandas, as nossas necessidades vão vencer aquilo que Deus queria que a gente não cometesse, né? Sim. É extraordinário, né? Porque eu lembro que uma época eu tava questionando Deus, falei assim, nossa, né? Por que não tem mais dinheiro? Tava numa situação que eu tava olhando para isso, e aí eu em oração me veio assim, por que você está preocupado? Nunca te faltou? Quando te faltou? E aí eu fiz as contas, assim, nos momentos mais desafiadores, porque sempre empreendendo, inventando negócios, e aí eu, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca faltou. É impressionante. Então, e aí eu parei e falei, caramba mesmo, esse pão nosso aí de cada dia tá na hora de eu começar a agradecer, né? Sim. Porque às vezes a gente esquece de agradecer. Coisas simples, né? E... muito obrigado por falar sobre isso. Foi Mas maravilhoso. interessante. É o básico que precisa ser falado. Eu vejo Exato. isso do clube também. A gente sabe das coisas, né? Só que o clube, ele faz ter essa constância da palavra que parece que fica um hábito. Acaba virando uma rotina, assim, né? Vocês deram esses exemplos. Ai, a pressão. E o que eu escuto muito lá? Viu? Confia. É de Deus, não é teu. Sim. Não é você que está vendendo. É o papel dele. Lá também, né? Nós conversamos há meses atrás, né, João? Também das dificuldades. Eu não sabia muito bem o que fazia. E aí veio muito nítido isso para mim. Você está entregando na mão de Deus?
Porque o que não é de verdade é temporário. Olha só. E aí, a conta vem. Então, se a gente entrega com fé ali, confiança na mão dele e deixa as coisas acontecer, a forma vai se criando. E é interessante que os problemas são os mesmos, mas a gente não sofre, né? E aí, esses dias alguém falou assim pra mim, nossa, essa loucura que tá acontecendo na sua vida, né? Você não dormiu essa noite? Dormi. Porque eu escutei também lá numa quinta-feira que Deus, ele trabalha no nosso repouso, né? Olha só, tá me arrepiando porque eu falei para ele que eu queria falar sobre 2 parábolas, né? Porque ele falou da aplicação das parábolas. E uma delas é sobre exatamente isso, sobre o descanso. E Deus tem falado com várias pessoas, assim, porque eu ouço outras pessoas, né? Eu aprendo com muitas pessoas. E parece que a palavra tem sido descanso, sabe? E eu falo, o cansaço físico, você dormiu bem, você descansa. Agora, o cansaço mental, de o tempo inteiro estar tentando resolver um problema, ou quando você vai e dobra o joelho, em vez de se orar, você está na presença de Deus ali, buscando, né, a presença dele, você está falando para ele, Deus, você podia fazer isso? Deus, você podia fazer aquilo? Ô, Lili, mas explica para nós, como assim descanso? Fala mais disso. Então, não, eu só vou ler aqui que é esse a descanso questão. aí, Então, você me deixou curioso. eu tô querendo encontrar esse lugar, porque eu acho que é que nem eu te falei, é diário, né? É diário. Sim. Esse lugar de descanso. Aqui fala assim, ó. E dizia, o reino de Deus é assim, como se fosse um homem que lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E aí, logo em seguida, fala sobre a parábola, que eu acho que é uma das mais conhecidas, que é sobre a fé e o grão de mostarda, né? Então, assim, o que acontece? A questão do descanso. Eu acho que a gente vai aprendendo, que nem ela falou, a questão da fé. Ser ansioso é não confiar em Deus. Eu anotei aqui. Então, assim, se você está na ânsia pelo dia de amanhã, essa ânsia pelo dia de amanhã vai te atrapalhar o teu trabalho de plantar semente. Você entendeu? Porque você vai olhar para a circunstância, você vai olhar para a situação, você vai falar não, sabe? Você não vai confiar, isso é falta de fé. Ou você vai plantar a semente e vai querer que ela brote rapidinho. Exatamente. Isso é uma coisa que eu tenho vivido. Eu falo assim, cara, a gente tem que ser perseverante, porque a gente faz algo, tipo, fez ali uma semana, nossa, não está dando resultado. Gente, isso não é fé. Você entende? É essa ansiedade do dia a dia, essa demanda, essa correria, vai fazendo a gente ficar ansioso e não aprender a descansar. Você entende? Então, assim, o descanso, ele não tem a ver com preguiça, é diferente. Descanso de preguiça, né? Então, assim, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, da maneira que tem que ser feito, né? Dentro dos princípios bíblicos e descansar. Cara, a Bíblia está cheia de promessas. Existe tempo para tudo, né? Tempo de colher, exatamente, tempo de plantar, tempo de rasgar, tempo de curar, tempo de lutar, tudo. tempo de guerrear. E ainda que a paz. necessidade bata a porta, eu tenho pensado nisso também, porque a gente fala, Deus não deixa faltar, sim, mas às vezes, dependendo do nível de fidelidade que nós estamos com Deus, a gente vai ser provado às vezes na necessidade, sim. Assim como Jó foi. Você entendeu? Então, a gente tem muito medo da necessidade. Eu estou falando para Deus assim, Deus, tira todo o medo. Tira todo o medo. Porque, assim, se eu confio no inabalável, tudo que pode ser abalável, Deus, porque eu confio num reino eterno. Então, eu vou temer o quê? A guerra? O rumor de guerra? A política? O Brasil vai quebrar? Nossa, a coisa não tá fácil? Sim, tudo isso é abalável. Mas é um pouco de desculpas também, né? Exato. Eu queria te perguntar, Fran, como é que é esse confiar para você? O confiar para mim é assim, olha, Deus nos dá o caminho. Hoje, eu paro para escutá-lo. E ele vai dando o caminho. Pode ser que ele não é a resposta da onde chegar rápido. E aí você segue a verdade... E aí, deixa acontecer, controla a sua ansiedade. Então, realmente, assim, desde dessa minha... Eu chamo... É uma parte espiritual, uma evolução espiritual.
Eu não perdi nenhuma noite o meu sono por ansiedade, questão de trabalho, tudo. Essa noite, sim, eu dormi menos, mas questão de barulho, questão que tinha um hóspede, filhotinho de cachorro na minha casa chorando, né? Enfim. Mas a preocupação, que era o que mais me tirava o sono, não aconteceu mais. Porque ele tá me dando caminho, tem que esperar e confiar. E aí a Lilian falou, né, da questão do descanso, e ela trouxe o gancho da preguiça, e aí a parábola que eu pensei hoje, que eu refleti, é a do talento. Olha que legal. Olha, isso é fantástico. Por quê? É Mateus, aí ó. Eu com referência, tudo eu vou no Google. Com Vamos lá, referência, vamos lá. Fala a parábola, a gente vai A parábola do talento, ela é contada por Deus, em que ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um. 5 e 10. 5 e 10. Aí ele volta e verifica quem utilizou seus talentos. Então aí o que mais tinha talento foi lá e duplicou, porque tinha a questão da moeda de ouro também. O segundo também duplicou. E aquele que recebeu só 1 talento ficou com medo de perder e enterrou. E aí não fez nada com aquilo, ele simplesmente ficou estagnado. Quantas pessoas não estão usando o seu talento? Ou por medo, ou por preguiça. E aí, quantas ferramentas Deus dá pra gente? Porque a gente tá arrumando desculpas o tempo todo. Eu não vou comer direito, né? Porque fazer dieta é caro. Olha só, cada um de nós, vamos explorar bastante essa parábola, porque tem muitos insights nela, né? Sim, muitos. Se quiser dar referência para o pessoal de casa poder acompanhar, eu procurei aqui no Google. É Mateus 25. 25:14. Maravilha, pega aí então, Mateus 25:14, né? Parábola dos talentos. Se você ainda não leu a Parábola dos talentos, você está perdendo muita coisa sobre empreendedorismo, sobre lidar com dinheiro, sobre confiança. Tem muita coisa ali. A gente vai falar disso tudo agora até. Vamos lá. Então, na parábola até, porque o que acontece com aquele que recebe mais? Ele duplica aquilo. Mais é acrescentado. Mais é acrescentado. E ele vai receber depois mais do que o dobro. Porque aquele que escondeu o seu talento, que recusou, o dono, né, pegou esse talento e deu para aquele que produziu mais. Sim. Então, muitas vezes a gente está em situações difíceis e ao invés de pegar os nossos talentos e usar, o que vai acontecer? Deus vai dizer assim, eu vou pegar o teu talento, vou tirar de você e vou dar para quem está usando. Fica aí onde você tá tudo bem. E aí vem, né, aquelas frases do quem tem mais recebe mais. Aí vem o choro, né? Mas é verdade, vai fazer o quê? Se você mas por quê? Mas é porque foi o que quem fala isso é aquele que enterrou seu talento. É aquele que não leu a Bíblia. Mas, esse que é o detalhe. Sabe o que eu penso sobre essa parábola dos talentos? É assim, a gente vê uma pessoa que tem 10 talentos e a gente fica cobiçando, né? Nossa, como essa pessoa... Nossa, ela faz isso, ela faz aquilo, ela tem isso. E aí a gente vê a de 5 também. E às vezes você recebeu 1. E você fica sem jeito de desenvolver aquele 1 que você recebeu, porque você está no olho daquele que recebeu 10. E aí você fala assim, eu vou desenvolver esse 1 talento? Nossa, mas ele pode ser tão forte. Isso é tão mesquinho. Exatamente. Nossa. Você não tem noção do que é esse 1 talento. Quando o dono da terra faz a divisão, ele entrega cada qual com a sua capacidade. Exatamente. Então, aquele que tinha 10 recebeu porque ele tinha capacidade de desenvolver. O de 5 é a mesma coisa. Então, no final, quando tudo é duplicado, o que acontece? Por quê? Porque a capacidade foi duplicada. Por isso ele está ficando com mais. O de 5, no final da parábola, está com 10. O de Cada 10 tem tá com um 21. fardo que pode aguentar. Sim, exatamente. O de 10 está com 21. Se você não for fiel no pouco, tem uma outra palavra que vai dizer, seja fiel no pouco. Se você não é fiel no pouco, você não será fiel no muito. Então, agradece o pouco que você está fazendo, faz ele virar 2. Faz o 1 virar mais 1, faz o 2 virar 3, 4, e devagar você vai tendo cada vez mais capacidade e cada vez mais nós seremos abençoados. Mas Deus falou esse dia muito forte comigo sobre essa questão da cobiça.
Esses que recebem às vezes não desenvolvem porque eles cobiçam aqueles que têm mais capacidade. E que nem você falou, é questão de identidade. No momento que você entende a tua identidade e você sabe que você recebeu aquele talento e ele é precioso para o seu Senhor e para você, cara, você não vai esconder, você não vai enterrar. Você entende? Então, você vai desenvolver. Então, eu acho que é uma questão de identidade. A partir do momento que você entender a sua identidade em Cristo, você nunca vai enterrar um talento. Ô, Lilian, e me vem aqui agora. Esse entender, ele não é, de certa forma, agradecer? É uma forma que Deus ensinou a gente? Quando a gente entende o nosso caminho, o que Ele está passando para nós, não é gratidão? Acredito que tem a ver, né? Tem a ver. Quanto mais você é grata por aquilo que Deus te deu, mais você é grata, olhar ao seu redor, olhar várias pessoas, tipo, em situações diferentes, né? Eu acho que tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Para você olhar quem está abaixo, quem está acima, né? Então, assim, isso faz você ser grato e, com certeza, faz você tirar o olho do problema, entendeu? E quando você tira o olho do problema, você tende a olhar para aquele que é capaz de resolver todas as coisas, sabe? Uma oração do Douglas que eu acho muito interessante, ele agradece todo dia por todos os membros dele estar no lugar, sabe? O Douglas é marido da Lilian, gente. O Douglas é meu marido. Ele agradece por todas as coisas todos os membros dele estar no lugar. Porque, tipo assim, realmente se a gente entendesse a preciosidade que é uma mão, cara, a gente nunca ia enterrar um talento, sabe? Se a gente entender, né? E quem não tem, parece que faz muito mais. Às vezes, né, uma pessoa que, às vezes, falta um braço, falta uma perna, parece que ele se desenvolve muito mais nos outros talentos, sabe? Porque, tipo assim, cara, eu não vou ficar choramingando pelo que eu não tenho. E eles ensinam muito, né? Tipo, eu vou fazer o melhor com aquilo que eu tenho. E se a gente entender isso, eu acho que a gente para de chorar e reclamar muito, né? Tipo, sim. Porque, ó, eu não tinha feito esse link, mas onde vai abundar a desgraça, vai sempre superabundar a graça. Então, por exemplo, onde estava tendo... né? Tava um que não estava produzindo nada. O que ele faz? Ele entrega para aquele que produziu de 10, virou 20. Então, agora recebe mais. Porque ele vai fazer o quê? Aquele virá mais na mão de pessoas ou nas situações para aquilo tudo dê certo. O nosso Deus é um Deus da abundância. Quem é escasso somos nós. Nós, pelos nossos medos, pelos receios, pela cobiça, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, ego, né? O ego puro, acaba que a gente se fechando, retendo as nossas riquezas, não sendo generosos. Eu gosto de usar sempre a analogia, né? Você pode... Por exemplo, a Avenida Brasil aqui de Cascavel tem um limite de velocidade e tem vários radares, né? Então, o limite aqui é 60. Eu posso andar 100? Eu posso andar 100. Mas o que vai acontecer? As consequências. É você notificado, você multado, posso causar um acidente e tudo mais. Talvez eu gere até um acidente. O que acontece se eu... Porque tem leis. Tem uma lei que determina isso, né? Então, o que acontece se na vida eu não entendo as leis da vida? A gente vai recebendo notificação o tempo inteiro. Só que a gente não percebe. Talvez é meu casamento que vai embora, talvez é um filho, talvez são situações, um filho que está distante, né? Talvez a vida financeira nunca melhora, problema de relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque você está ferindo princípios de Deus. A partir do momento que você começa, acho que todos nós vivemos isso, a seguir, a obedecer, aí você entende o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus e a nossa vida fica mais agradável. E aí mais você quer viver isso. O que a gente não pode é se afastar, né? Porque, assim, as coisas dando errado é a misericórdia de Deus. É um alerta, né? Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir que ele fala assim, que bom que tudo deu errado. Que você está aqui, entendeu? Você está buscando, você está, né, no lugar correto. Então, que bom que deu tudo errado. Porque o dar tudo errado, às vezes, pode ser a misericórdia de Deus, né? Às vezes pode ser consequência de princípios que você quebrou. E também, os dois juntos. A misericórdia de Deus e princípios que você quebrou. Sim. Então, assim, isso é fantástico. É Deus trazendo você para perto, ligando o alerta, né? Multando você, para você entender que você precisa retornar para um lugar e voltar a observar que existe um manual da vida, né? Que é a palavra de Deus. E você precisa conhecer esse manual e conhecer quem escreveu. Porque tá cheio de gente que conhece de Gênesis a Apocalipse,
mas não vive, porque não tem relacionamento com quem escreveu, entendeu? Ou teve um certo período da vida e depois falou, não, agora eu já sei tudo, sabe? E deixa de buscar o pão diário. Esse é meu medo. Não digo medo, mas como que fala? Eu quero ser prudente nessa área, sabe? Sim. Não adianta a gente conhecer muita coisa e não viver. Porque amanhã, depois, você pensa que você domina o conhecimento e você para de se relacionar com aquele que é o conhecimento, que é a palavra, que é a verdade, sabe? E a gente vê muitos homens de Deus que um dia foram muito usados, vivendo só na força do braço, na força do conhecimento, e já não tem mais a vida de Deus, sabe? E então a gente tem que ter esse temor. Você falou dos homens agora, Fran, eu queria que você falasse para essa mulherada que está nos ouvindo, porque de que maneira a palavra de Deus ajuda vocês, mulheres, né? Como é que é? Porque é diferente. Como ajuda? Porque eu não vou conseguir dizer isso da maneira como vocês falam. Então, ajuda essas colegas, ajuda essas pessoas, essas mulheres, essas meninas que às vezes estão tentando levar o mundo nas costas, sabe? Tentando tá maquiada, ser a empresária de sucesso, tá na academia, dar conta dos filhos, dar conta do marido ainda, né? Depois fazer tudo isso e ainda tá sempre bela, perfeita. Fala sobre tudo isso e como é que Deus ajuda nisso tudo. A gente não dá conta de tudo. Essa é a verdade. Eu tenho uma rotina bem programada, né? Gosto muito de olhar para isso. Ter rotina não é você fazer todos os dias a mesma coisa. Mas eu tive que parar e pensar assim, o que é essencial para mim? O que me faz eu me mover? O que eu quero ter o meu momento? Então, eu acordo 4h50 da manhã todos os dias. Eu vou para academia e aí eu aprendi que entre o meu café e o voltar ali da academia, eu tenho o meu momento com Deus espiritual, que não precisa ser longo, né, vamos dizer, mas sempre tem ali uma palavra para estar me colocando. Eu deixo meio programado as coisas para começar, né? Eu falo desde do café da manhã, antes de dormir, eu já deixo meio organizado. A roupa, as coisas das meninas. Então, a rotina, ela é essencial para a gente conseguir fazer tudo, mas a gente precisa também saber o momento de parar. E aí eu vejo que quando nós temos a palavra assim, de Deus e a gente tem mais, vou falar por mim, a minha conversa com Deus, eu entendi que às vezes eu viver o meu propósito, ele é melhor do que eu simplesmente estar deitada sem fazer nada, assistindo Netflix. Eu com as minhas conversas com ele, eu vi formas de eu me reabastecer sem ficar onerosa. O grande exemplo disso é o que eu estou vivendo aqui. Porque hoje foi um dia que eu realmente não produzi, que eu não dormi bem. E aí eu falei, poxa, eu vou. Porque pra mim isso me abastece. E eu tenho certeza que eu vou chegar em casa muito melhor. Então a gente não pode se cobrar tanto. E aí a gente volta para aquilo que eu falei, né? O ansioso é aquele que não confia em Deus. Eu comecei a ter os dias mais leves quando isso para mim fez sentido. Então, a cobrança, você trazendo assim, me dá... Porque tem uma coisa que é o nosso ego. A gente quer ser, no fundo, quando a gente está se cobrando, e eu sou uma pessoa que me cobro muito, que quase nunca eu estou satisfeito, sabe? É uma coisa que eu tenho que fazer um exercício, assim, muito consciente de, nossa, que bom, de agradecer, de validar, sabe? Comigo Total, eu tenho que fazer inteiro, assim. Eu também. Por quê? Porque as coisas do mundo, as coisas exigem que a gente seja, que a gente sempre dê certo, que tudo aconteça, que todos os dias sejam produtivos e sejam perfeitos e tudo mais, quando a gente sabe que não é bem assim. O ideal é que seja, mas não é bem assim. E a partir do momento que eu comecei a entregar esses dias e falar assim, pai, toma conta, sabe? Eu sei que você está me guiando. E não no sentido de eu aliviar, sabe? Eu parar de eu tirar a minha responsabilidade do dia, mas de tirar a pressão do dia, de tirar aquele peso. Porque a cruz todos nós teremos, mas o fardo você carrega se quer. Sim. Nossa. O jugo dele é suave, né? A palavra diz, né? Meu fardo é suave.
né? Jesus fala isso. Tá tudo bem, você carrega o fardo por quê? Quer. É. Olha que maravilhosa isso. Você sabe que uma outra coisa que me Essa ajudou frase. também foi começar a falar mais com a minha filha sobre Deus. E aí eu sempre... Você comentou, isso foi muito interessante, né? Muito interessante. Eu comecei a ter dúvidas, porque com ela falando, então dividir com ela o dia a dia, o que eu estou aprendendo no clube, o que eu estou aprendendo com a palavra de Deus, tornou a nossa rotina mais leve. E aí eu sempre falo pra ela, né, quando há alguma coisa diferente, eu falo, filha, todos os dias, quando você acordar e você abrir os seus olhos, você está tendo uma nova oportunidade. E a nova oportunidade, tanto assim, ó, sinta, olha que bênção, né? Você poder olhar, você poder sentir, você ter, né, a tua pele ali, o teu corpo Não tá numa funcionando. cama de hospital. Exatamente. E essa nova oportunidade, ela também vem de encontrar o seu talento. Gente, eu acho perfeito isso que você citou, a questão do fardo. E é bom a gente ler, sabe? Porque a palavra, ela tá carregada de revelação, por isso que eu gosto de sempre ler. E tem tudo a ver com o que ela falou sobre essa questão da pressão, né? Eu faço, né? É um monte de coisa que hoje demanda das mulheres, né? E assim, eu não tô contra trabalhar fora. Eu trabalho fora, eu vou ser mãe, eu não sei como que vai ser, né? A questão de depois que nascer. Mas assim, eu vejo muitas mulheres encontrando prazer a minha irmã que trabalhava comigo na loja, né? Ela vendeu a parte dela para mim, porque ela queria ser exclusivamente mãe. E nisso, ela queria criar memórias afetivas na filha dela, porque ela tinha na casa. A minha mãe sempre fez pão, sempre fez bolo. Então, ela gostava dessa memória afetiva e ela queria criar isso na Antonella. Olha que fantástico. Na Antonella também. Na Antonella. E olha que fantástico. Ela ela fez uma casinha no Natal, casinha de bolacha, para Antonella, aquele cheirinho de bolacha e tal, e filmou, depois eu vou mostrar o vídeo para vocês, e filmou ela quebrando, toda feliz ali, e ela, cara, aquilo ali não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague dela ver a alegria dela quebrando a casinha de bolacha para comer. Nisso, ela descobriu o dom que ela tem em fazer biscoito. E aí ela foi atrás de se aperfeiçoar, ela fez um curso, né, de biscoitos decorado, e hoje ela trabalha com isso em casa e cuida da Antonella. Ela faz biscoitos? Biscoitos decorados. Depois eu mostro pra vocês. É tremendo. Então, assim, tem tudo a ver com o descanso, isso que a gente está falando. Tem tudo a ver com a questão de carregar um fardo que às vezes não é necessário. Às vezes a pergunta é, você está trabalhando dessa forma, qual é o motivo? É pela necessidade? É pelo extra, é pelo supérfluo, é por aquele sonho que tem a ver com o ego, tem a ver com a vaidade. Qual é o motivo de trabalhar tanto? Entendeu? É reconhecimento. Então, assim, a gente tem que se perguntar, tem a ver com o talento que Deus te deu? Você vai glorificar o nome dele trabalhando bastante? Você vai levar o nome dele a ser conhecido nas nações? Você entende? Então, essas perguntas, que o João ama fazer perguntas, é que a gente tem que fazer. Qual é a essência disso tudo que a gente tem buscado? E aqui é o texto que você falou. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe um jugo com Jesus e existe um fardo, mas ele diz que é leve, porque o mais pesado ele já carregou. E assim, ó, vocês falando sobre essa questão, né, a tendência do ser humano é sempre ter um vício. Então, assim, a gente conhece vício do cigarro, vício da bebida, vício das drogas, e é esses, né? Mas o ser humano, ele precisa, e o vício, ele é uma forma de idolatria. Porque a gente sempre vai erguer um ídolo, porque o ser humano foi feito para adorar. Porque tem o vício do trabalho, né? Exato, o vício da academia, então, o teu trabalho é teu ídolo.
o teu treino é o teu ídolo. O exagero, tudo que a gente vê que a gente está demasiadamente exagerado, se tornou um ídolo na nossa vida. E é muito desafiador trazer isso para a consciência, porque Exato. eu faço isso num dos programas que a gente trabalha de treinamento. E as pessoas param e falam assim, não, João, não. Exato. Não, você tá me dizendo que o trabalho para mim é mais importante que a minha família. Eu falo para você, não é eu, é tua agenda que diz. Lida com isso. Isso que você falou vem um outro desafio. Eu não sei se foi no Clube da Prosperidade que eu vi isso, alguém falou assim, eu morro pelo meu filho. Toda mãe, todo pai, creio que morre pelo filho, né? Aí a pergunta é, você já experimentou viver para ele? Porque a gente fala que a gente trabalha que nem os loucos, não... né? E não tem atenção devida para o seu filho. Você quase não tá com ele. Você não é um pai presente, você não é uma mãe presente. E aí? Viu? Mas o pai e a mãe se cobram demais. Não, mas você entende? Eu não sei. Eu não quero trazer. Eu não quero trazer culpa. Não, mas é verdade. É que isso. Daí você falou da memória afetiva, né? E tudo são ciclos. Eu volto e meia eu me vejo assim, meu Deus, eu sou uma péssima mãe, porque eu não consegui fazer o lanchinho do jeito que era pra fazer, porque eu não consegui arrumar o cabelo. Volta. Porque o exemplo é o que arrasta, né? Sim, sim. E aí, eu admiro muito a mãe que abriu mão de tudo para ser a mãe. Sim. Acho sensacional. Eu não acredito que existe um padrão. Exatamente. Existe a motivação e o coração correto. Isso. E aí, eu comecei a me perguntar como eu vou criar memórias afetivas com os meus filhos, com as minhas meninas fazendo o que eu faço. Então, eu faço elas participarem, né, Antonella, assim, também, do meu dia a dia. Quando eu fui entrar na construtora, eu falei, ok, como eu vou inserir isso? Vamos para as maquetes. Daí fui... Sério, tem maquete, tipo, aquelas casinhas da Barbie, né? A Antonella tá com 9 anos. Vai fazer 9 anos. Vai. E aí eu levei os folders. Olha, esse prédio, assim, ela sabe os nomes dos prédios, ela sabe o que tem nos prédios. Aí agora setembro foi o mês mais intenso. Em agosto, eu comecei a preparar ela. Olha... Em setembro a mamãe vai estar trabalhando mais, vai acontecer isso. Mas o que vai ser? Como vai ser? Então, eu preciso de uma ideia de brinquedoteca. Aí eu comecei a... Olha, o que precisa legal. Ter? Aí, hoje, eu olho, né, pro primeiro prédio, assim, que eu estive à frente do lançamento. Cara, me dá um orgulho danado. Mas no orgulho danado que eu tenho é de olhar e falar assim, nossa, todos esses textos que estão aqui, foi o meu marido que corrigiu. Eu criei uma memória afetiva do empreendimento porque foi o meu sogro e meu marido que se juntaram e corrigiram e fizeram. Porque a minha filha olhou e falou, mãe, a brinquedoteca tem que ter tal coisa. E aí até no final lá do dia da propaganda, ela até acabou fazendo parte disso. Isso que você falou é legal, é a comunhão. Né? Trazer a família para a comunhão, seja ela porque da maneira por muito tempo eu me cobrei de falar assim, nossa, Deus, eu nunca vou ser uma mãe, né, tão legal assim, porque eu não sou a que faz o bolo, e a minha mãe foi essa mãe. Ela é essa mãe. Né? E aí, meu Deus, mas eu vou começar a comprar o bolo. E tá tudo bem, hoje eu já faço, calma, dá para se criar outras memórias. Sim. E aí e dá para fazer o bolo também. Pega na receita do Tudo Gostoso, faz o bolo. Não, vai. Assim, e são fases também. Eu aprendi a refletir sobre isso. 3 anos atrás, eu era a esposa que em 30 minutos tinha um macarrão com legumes na manteiga, com a carne, né? Lá em casa quem faz churrasco sou eu. Tava tudo ali. E sim, era muito legal eu olhar para meu marido sentado e ele olhando para aquele prato. Só que hoje eu tô numa outra pegada de trabalho e tudo. E aí, semana passada eu me peguei falando assim, gente, eu não tô mais cozinhando assim em casa. Mas espera. Mas eu não tô deixando de fazer pelos meus, porque eu estou sem fazer nada. Eu estou buscando outras coisas. E aí são ciclos. E aprender a conciliar, né? Eu acredito que tudo é conciliável, né? Digamos, você está na fase do trabalho, mas nada impede você de um domingo de cozinhar, exato. Entendeu? E aí a comunhão, uma mesa. O compartilhar isso do seu dia a dia faz muito sentido.
E isso foi uma outra coisa que ficou mais leve para mim também esse ano. Porque eu achava que eu não podia compartilhar, que eu tinha que aguentar. Olha, isso é né? tremendo. E aí, na nossa constância lá no grupo, no nosso dia a dia, como é bom compartilhar. E aí isso refletiu na minha casa. É porque tem um falso entendimento do que é ser forte e ser fraco, na minha opinião. Porque a gente acha que ser forte é aguentar as coisas, aguentar tudo sozinho, carregar o mundo nas costas, né? E na palavra vai estar escrito algo assim, né? Eu escolhi o estulto para confundir o sábio, o bobo para confundir o sábio, e o fraco para confundir aquele que é forte. Quando você estiver mais fraco, nesse momento você é de fato mais forte. Então, quando a gente compartilha, não fracassos, mas quando a gente compartilha das nossas fraquezas, esse é o momento que a gente mais cresce. Então, quando a gente compartilha, seja com a esposa, seja com, né, no meu caso, esposa, com o marido, a gente divide esse fardo. Eu tive um aluno em que ele tinha quebrado, fazia 1 ano, e a esposa dele não sabia. E ela só ficou sabendo porque ele chegou no portão e desmaiou. Ela achou que ele estava bêbado, ele estava tomando, já tinha tomado muitos remédios, né? É e aí teve próximo? que falar, um amigo, aluno, participante de treinamento comigo. Caramba. Mas por quê? E a gente se perde achando que precisa aguentar as coisas sozinho, né? Quando na verdade não precisa. É que gente fraca que acha que tem que dar conta de tudo. E aí o equilíbrio, né? Exatamente. Até nós comentamos esses dias também, foi até o Luciano também que falou, sobre o cuidado em quem você tem em casa. Porque o compartilhar, ele também precisa ter a confiança de quem é sábio na palavra de Deus, né? E às vezes a gente compartilha com a pessoa errada. Sim. E a bola de neve começa a aumentar. Viu? Mas eu vejo tanta soberania de Deus, até quando a gente erra no compartilhar, sabe? Porque assim, você chega numa maturidade espiritual. Eu vivi muitas coisas na minha vida, né? Quem sabe um dia eu escrevo um livro. E assim, o que acontece? Você vai atingindo uma maturidade espiritual que nada mais importa, sabe? Reputação, fofoca, o que falaram, o que deixaram de falar. Então, se às vezes você abriu com alguém que você achou que podia ser confiável e não era, e aquilo causou algum desgaste, chega um ponto assim que você já não se importa mais, sabe? E até isso traz aprendizado, nesse momento de humilhação, nesse momento de decepção, sabe? Se a gente... Por isso que eu falo, cara, se Deus é com nós, não tem nada que vai nos abalar, nada será contra nós, e a gente vai aprender a viver em qualquer situação. Então, assim, lógico, vamos procurar, né? Se abrir com quem a gente sabe que é confiável, mas no momento a gente vai se decepcionar, no momento a gente vai ser traído, no momento, né? Coisas ruins vão acontecer e a gente tem que estar preparado para tudo isso. E viu, você falou de maturidade espiritual. Uma outra coisa que eu vejo, né? Que acabo falando do grupo aqui, gente, porque é a nossa vivência, né? É a nossa comunidade. É a nossa comunidade. Essa é a ideia. Todo mundo está buscando desenvolvimento, e não só espiritual, né? Claro, ali. Mas é muito legal quando teve um dos primeiros encontros que eu sentei, que eu olhei em volta e falei, nossa, esse eu já vi no curso tal. Tá todo mundo desenvolvendo e crescendo junto. Buscando o comportamento e Deus. É porque só. É essa a nossa ideia lá. E agora é corpo, alma e espírito, né? Então agora tem a galera que tá indo para cima de corpo mesmo. Que tem uma galera toda que percebeu assim, cara, eu preciso estar bem fisicamente. Então a gente teve o Diego Puzzi, o Léo, né? O Guira. Trazendo todo mundo para uma vida saudável. Luiz, não, e isso também reflete, em casa. Mas o Douglas também faz, né? Sim. Então muita gente está evoluindo nisso e o propósito principal sempre foi, pessoal, vamos criar um grupo onde a gente cresça em mentalidade
e espiritualidade. E olha como a gente atrai, né? Porque eu vejo vários movimentos. O pessoal que começou no desenvolvimento de inteligência, né? O comportamento ali, e aí foi para o espiritual. E eu vejo um grupo que já tinha o espiritual, que ajuda a nos fortalecer, mas que está buscando mais o desenvolvimento humano agora. Pessoal. O pessoal. Sim. E agora o físico tá bem legal. E aí, olha como reflete também na nossa família tudo isso. Porque o Diego vem trazendo essa parte, né, de alimentação, de exercícios. Treino. E aí a gente começa a fazer. O Raul, por exemplo, meu marido, já falou, eu também quero conhecer esse cara aí. Mas é porque o ambiente é mais forte. O ambiente, ele sempre tem um livro que fala disso, né? Que o ambiente, ele é mais forte. Então, conforme você vai frequentando esse ambiente, uma hora você está fazendo as coisas daquele ambiente. E não importa se é bom ou ruim. Exato, você vai tanto pegar pro lado mal aquilo como pro lado vai bom. te levar para algum caminho. Então, o Clube da Prosperidade, como a gente acaba frequentando, então aquelas ideias de pessoas que querem crescer, que querem ser saudáveis, que querem ser pais e mães de família, que querem honrar a Deus, que querem viver a abundância de Deus, a gente começa a viver e começa a dar certo. E isso que você falou é a igreja de Atos. Você entende? Todos tinham tudo em comum. Não é lindo isso? Você lê lá, eu sonho, gente, eu sonho com viver a igreja de Atos, sabe? Então, E eu acho que o Clube da Prosperidade tá ali, sabe? Nesse caminho, pra gente viver isso de fato, sabe? Não só da boca para fora, mas assim, tem um pastor que eu amo ler ele, eu amo ler os livros que ele indica, que é Paulo Borges Júnior, e ele fala assim, cara, tem um livro que fala O Lugar Mais Seguro da Terra. A igreja de Cristo tem que ser o lugar mais seguro da Terra. Você entende? A gente... eu não quero trazer polêmica aqui, mas, cara, se você tá num lugar seguro, se você não tem plano de saúde, mas o teu irmão ali tem condições melhor, cara, vamos se unir, fulano precisa de uma cirurgia, cara, os irmãos vão lá, se unem, é o que a gente tem feito em alguns casos, né? É isso. Então, o que aconteceu? Um pastor, esses dias, ele não paga plano de saúde, ele tem condições, mas é porque ele fez o cálculo e ele viu que não compensava. Surgiu algo grave no coração dele, ele precisou fazer no particular. Cara, a irmã dele fez um grupo de amigos ali da igreja, conseguiram 60 mil em uma semana. Você entende? Para ele fazer a cirurgia. E ele tinha a possibilidade de furar a fila do SUS, né? Tipo, você tem conhecidos, você pode, né, ir lá. Ele falou, beleza, eu tenho pessoas influentes que podem me colocar lá na frente. Ele falou, mas e as pessoas que estão ali na frente de mim? Como é que fica? Tipo, né? Eu quero salvar a minha vida? Não, eu posso morrer, não tem problema, não. Eu sei para onde eu vou, tá tudo certo. Você entende? Então, o que aconteceu? Conseguiram se unir e conseguir esse valor para ele fazer a cirurgia. Então, assim, a igreja, ela tem que ser esse lugar em comum, sabe? Tem que ser o lugar mais seguro da terra, em todos os sentidos. Né? E todos ter tudo em comum. Então, cara, se tem alguém que não tá com uma saúde boa, que tá obeso no meio de nós, vamos lá, vamos abraçar, vamos encorajar ele a ter uma vida melhor, né? A sair do vício da glutonaria, do pecado, né? Glutonaria é um pecado. Sair do pecado da glutonaria, vamos ajudar ele, né? Motivar. Onde é que tá o problema? Por que ele tá descontando na comida? Entendeu? Então, tudo em comum, né? Então, vem alguém saudável no grupo e vem trazer saúde para todo mundo, sabe? Isso é lindo. Todo mundo compartilha o conhecimento e todos os conhecimentos compartilhados estão na Bíblia. Tudo, tá tudo. Esse livro aqui, gente... É que eu gosto de dizer assim, né? Não é nós que falamos. Exatamente. É para vocês entenderem, gente, quem não participa do clube, uma pessoa traz a palavra... E depois há uma discussão sobre essa palavra. E essa pessoa que traz a palavra, ela fala quando dá muito tempo, no máximo 7 minutos. Então, assim, é rápido, porque não é para ter um orador. É para que o Espírito Santo haja nas pessoas. Das experiências. E experiências. E daqui a pouco tá todo mundo falando um pouco, né? E cada um tá pegando aquilo que é para servir, né? Eu acho que... Falando disso, qual foi a reunião mais interessante que vocês tiveram lá? Que vocês lembram, essa daqui me impactou mais, foi por isso? É difícil. É difícil. Não. Eu não vou ter, porque assim, todos os dias eu falo, que bom que eu vim. Eu também. E quando eu não vou, eu falo assim, que agora? Perdi. Faltou algo. Tem alguma coisa estranha. Eu não tenho um dia, eu tenho várias memórias fortes, né? A frase...
Quem só é ansioso, quem é aquele que não confia. Eu tenho muito forte a experiência que Deus me usou para conversar. Então, compartilha. Com 2 pessoas muito especiais no grupo que venho, eu não fazia ideia, nunca convivi com eles, e aí me deu vontade de chamar o João, depois do clube, isso, gente, não durante o clube. Me deu, João, vem cá, preciso falar uma coisa, eu preciso que você esteja junto. Eu conversei com eles e eu falei. E aí eu lembro que, assim, fui trabalhar e quando eu voltei para casa ao meio-dia, que a adrenalina baixou, eu falei, gente... Mas foi uma exortação? Foi uma palavra de ânimo? Foi o quê que Deus te deu? Só pra gente entender. Não foi palavra de ânimo, né, João? Foi... pelo que eu entendi, ele estava orando, pedindo uma resposta para Deus. E eu já estava 2 semanas querendo falar algo, mas eu não tinha a palavra certa. E aí, na tarde anterior, eu não estava com eles, eu não ouvi eles... Falei, eu preciso conversar. Foi uma profecia, então. Foi uma profecia. Sei, porque eu tô aprendendo isso também. O Espírito Santo te deu uma palavra, alguém estava orando, e você trouxe a testificação do que aconteceu. Isso acontece bastante no clube, né? Porque alguns de nós estavam querendo entender ou encontrar o nosso propósito, né? Encontrar nossos dons. E aí, é um dom que foi revelado para você. Né? Tem várias pessoas que estão tendo seus dons soltos, né? Que estão podendo soltar os dons. A gente tem, pessoal, para vocês entenderem o clube, e isso eu acho extraordinário, é o quão Deus ele provê. Ele provê. Nós temos 4 músicos. A gente nunca ficou sem música. Desde o primeiro, acho que do segundo encontro, a gente tem música. A gente precisa de precisamos de uma sala, parece essa sala. Precisamos aqui, ó, esse podcast, gente, é em parceria junto com a Rocket Maker, né? E até propósito, se você precisar fazer o seu podcast ou quiser uma consultoria, uma assessoria para que o seu YouTube, o canal de YouTube cresça, eles são especialistas nisso. Então, Deus coloca as pessoas no nosso caminho para que a gente consiga agora transbordar ainda mais. Porque nós crescemos de 3 iniciais, depois virou 7, depois 13, depois 15, 18, 20, 30, 40, 50. E só não é mais porque a gente aprendeu a fazer isso. A gente está aprendendo, caminhando, aprendendo a fazer. E a gente falava, né? Eu queria falar um pouquinho que vocês falassem sobre liderança, porque a gente percebeu que o líder é um só. Jesus Cristo. Exatamente. E aí não há um cabeça hoje no grupo. Eu acho interessante isso. E só para terminar ali, ó, eu lembrei muito da Páscoa também. Foi logo que eu comecei no clube, a gente fez uma ação para o Dia das Crianças, dos brinquedos. Eu estava, acho que 2 semanas no clube, foi o dia do meu aniversário, a ação, que estava toda a minha família junto, e, nossa, foi transformador. E um outro momento que me marcou muito no clube foi que a gente fez uma dinâmica. Foi a única dinâmica que a gente fez mesmo, que foi o do Anjo da Guarda. Que aconteceu algo surreal, assim, né? A gente estava numa roda, e aí foi colocado, acho que alguém deu a sugestão, olha, quem está no seu lado direito será o seu anjo da guarda. Então aí vai orar, vai estar intercedendo. E aí eu achei aquilo sensacional. E aí na quinta-feira e aí o João fez o comunicado de que, olha, pessoal, eram 30 dias de anjo da guarda, né? Foi colocado, olha, teve uma pessoa que desistiu do anjo da guarda e tal. Eu falei, gente, como que desiste, né? Tão legal, eu tava achando maravilhoso que tava ali, conversava todo dia. Aí era a minha anjo da guarda que tinha desistido. Daí, por segundos, me deu Aí demorou 10 segundos, o meu novo anjo da guarda veio falar comigo. Era o Rodrigo. Ali foi exatamente... Porque a minha ligação, assim, com o Rodrigo, pra mim, ele é um sábio. A palavra que o Rodrigo traz me acalma. E ele sempre vem com a palavra certa. E foram 30 dias ali conversando, e ele foi ao meu trabalho, na época onde eu estava trabalhando. Ele sentou, conversou comigo, orou, e de repente ele virou e falou assim, o seu lugar não é aqui.
Falei, como assim? Daí ele, não. Tem outra coisa te esperando em breve. Nossa. Quanto tempo você tava? E aí? Tava quase 2 anos, 2 anos. tava bem. Normal. Depois de 2 semanas, Apareceu. eu tinha um novo lugar para assumir. Uhum. Então, não dá para explicar. Você tem que se entregar a Deus. Uhum. Muito bom. Sim. E manter a caminhada com Deus. Como é que é manter essa caminhada? Eu acho que é o Mas é maior a constância. desafio. Para mim, né? Eu tô nessa caminhada há muito tempo. Eu acho que é o maior desafio, sabe? Eu já oro assim, eu tenho umas orações bem doidas, sabe? De verdade. Eu falo, Deus, me deixa o tempo inteiro no desconforto. Se eu não sou constante na presença, se eu não... me deixa no desconforto, sabe? Eu brinquei aquele dia sobre livre-arbítrio, né? Mas eu falo assim, Senhor, eu te entrego o meu livre-arbítrio. Eu não quero esse negócio de livre. Eu não quero ser livre. Eu quero ser serva, escrava. Nossa, que palavra pesada. Mas é verdade, porque eu sei que é o melhor lugar que eu posso estar, sabe? Então, assim, eu acho que para mim é o maior desafio, essa constância. É realmente buscar a presença. Aquele dia você falou no lago algo que eu não lembro. Até comentei num vídeo. Não lembro bem certo como você falou. Mas é assim, mais do que buscar um solucionador dos teus problemas, é você buscar a presença dele. É mais do que mais buscar o favor. as consolações de Deus, Exato. mas o Deus Consolador. Que a gente gosta das consolações, né? Que ele nos dos estende, alívios, né? Isso é Isso. tão maravilhoso. Mas eu não quero isso, eu quero a tua presença. Eu quero me satisfazer ali, por mais que aqui fora tá uma bagunça, por mais que aqui tá... Eu quero me satisfazer na tua presença. Se o alívio vier, amém. Se o alívio... Não... Tipo Jó, nu eu voltei, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Então, assim, eu quero o Senhor, entendeu? Eu quero o Senhor. Eu achei muito interessante sobre o que você falou sobre recursos, só para voltar lá atrás, que é tremendo isso. Isso é como nasce uma comunidade espiritual, isso é como nasce, sabe, irmãos, unidade, a igreja de Atos, nessa questão, tipo, cara, não tem o recurso, nunca tem. E você vai e dá um passo. Tipo, é aquela história lá do mar, né? O mar encosta o cajado, tipo, não tem para onde a gente ir, encosta o cajado, ele vai abrir. Então, assim, você tem o coração disposto, as portas vão se abrir, a coisa vai acontecer, sabe? Isso que você falou é tremendo, porque geralmente o recurso nunca vai ter, mas ele virá. Quando for, né, de Deus, o recurso sempre virá. Eu amo a história de George Miller, não sei se vocês conhecem. Ele é um cara que passou milhões de dólares na mão dele e ele era um cara que tinha orfanato. Ele trabalhava com criança e ele nunca conseguiu recusar uma criança. E era uma época lá em 1700, não sei que ano, que tinha muitas crianças órfãos. Gente, ele falou, pai, eu nunca vou pedir nada para ninguém. Eu sempre vou buscar em oração. Nem quando a pessoa vinha para ele falando o que você está precisando, ele falou, eu tenho um propósito, eu tenho um pacto com meu pai que eu só peço para ele. Então, você quer saber o que eu preciso, vai lá e fala com ele. Olha a fé, sabe? Nossa. Eu não estou falando que a gente precisa, mas isso me deixa tão assim, nossa, que relacionamento é esse, Deus, sabe? E ele tem histórias lindas de estar lá com 100 crianças, ou... eu estou falando 100, mas eu acho que é mais. Tá com muitas crianças e não tem nada para o café da manhã, sabe? Era na época das carroças e não tinha nada para o café da manhã. E aí, não tem nada. Dele põe a mesa, assenta as crianças. Eu acho que você não entendeu, realmente não tem nada. Daí ele põe a mesa e senta as crianças. Eles colocaram a mesa, as crianças sentaram e ele agradeceu pelo alimento. Nisso bate a campainha, um carroceiro tinha quebrado a carroça com pão, com leite, e a cidade era muito distante, né? Ele falou, não vai chegar a tempo, então vocês aceitam de doação, porque senão vai estragar. Daí ele, sim, o senhor mandou, a gente estava aguardando. Sabe? Que fé é essa, gente? Sabe? Eu acho isso muito, muito tremendo e muito maravilhoso. Então, eu acredito muito nisso. É realmente quando a gente se propõe a fazer algo em Deus, o recurso é a última coisa que a gente tem que se preocupar. Né? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu passei a enxergar isso da fé, né? Porque Paulo ele vai trazer uma matemática da fé, tem uma lógica na fé, no caminho que a fé faz. E eu vejo isso muito nas empresas, nos empreendedores que dão certo, que a gente, ou na vida, um pai, uma mãe faz isso o tempo inteiro, mas a gente não percebe. O Paulo vai dizer assim, que para você ter a fé, então primeiro você precisa acreditar.
E aí, quando você acredita, agora você vai precisar ter a paciência, porque aquilo vai acontecer num determinado tempo. E aí você vai ter que ser perseverante. Então, agora eu preciso perseverar, que é agir. Então, é uma oração, orar e agir. E aí, através disso, vai vir a graça. Uhum. O que a gente pensa é o fato de eu ter pedido para Deus, eu vou receber. E às vezes chega no começo ele é consolador. Ele é porque Vem a resposta bem ele rápida. é aquele pai que você tá, aquele filho que ele Tua fé ainda tava tá longe, então ele dá o pequena. brinquedo. Você pede o brinquedo, Deus alcança o brinquedo. Tá, mas espera aí. Nesse caminho, assim, quando você coloca... Ele é lindo, mas temos provações também. Então, mas esse é o detalhe, porque ó, no começo ele é assim, mas depois ele não é. Porque agora, daqui a pouco, agora você precisa o quê? Ter paciência. Às vezes você vai orar, você não vai sentir, você não vai ver. Deus não vai falar com você da maneira como ele falava antes. Isso é maturidade. Como é a forma de Isso é agir daí? maturidade espiritual. Chegou uma hora em que eu tinha arrepio, era o tempo inteiro Deus falando comigo. Aham. Eu colocava a mão nas pessoas ou as E pessoas me acontecia, buscavam e se acontecia. E emocionavam. chega uma hora que Deus, ou pela maturidade espiritual, isso... E aí agora é o momento que cada vez mais é perseverar. Às vezes a gente pede isso, ó, no trabalho. Eu várias vezes, nas minhas turmas, Deus abençoava, Deus enviava as pessoas, Deus... Nossa, era tudo uma fluidez. Fluía. E é quando a fluidez sai. E aí você fala, e agora? É tremendo, Então, é tremendo. E todos Ele nós continua passamos sendo por isso nas todos, nossas empresas. Em todos, dias que são todos. abençoados e nos dias que não é. Então, nesse dia, o que você faz? Paciência. Paciência. Nossa. E aí, como exercer essa paz, né? Ter a ciência de ter paz. Aí, beleza. Então, eu sendo paciente, eu vou precisar perseverar. Perseverar, porque às vezes vai ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 meses, 10 meses, 11 meses, 1 ano, 2 anos. É, E aí, você não sabe através o tempo, da né? perseverança, vai vir a graça de Deus. Você não Aí sabe vem o a graça. tempo. Essa é a questão. Vamos É colocar ali o pai extraordinário, da sabe? fé, Abraão. Vamos falar sobre Sim. ele? Vem a parábola da semente lá, que eu falei do grão de mostarda. Todo mundo conhece essa parábola, Não, né? todo mundo não. Galera, Vai, nós vai, vamos vai. então, Não, lá. vai, Então, fala, assim, só ó. não fala tão resumido igual eu falei. É. Depois eu arrependi. Fala mais. Aqui assemelharemos ao reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos de tal maneira, olha só, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Gente, por que eu falei vamos usar o exemplo de Abraão? Você falou como a questão da fé, né? Porque a fé ela é desenvolvida, né? Que nem você falou, Deus ele é muito generoso no começo, porque no começo, cara, nossa, a palavra salta, tudo que você abre, você leva, né? Parece que a palavra... E daí tem horas que, né, depois de algum tempo, isso você tem que perseverar ali, ler a Bíblia, até que de vez em quando vem uma revelação, né? E daí, mesmo. de vez em quando vem... E daí, tipo, né, parece ficando escasso, mas é que Deus está nos fazendo ser maduros na fé. Abraão, eu acho que a gente também, a fé, ela é fortalecida através da obediência. Porque aí é todo dia, né? Entende? Não era só... Antes eu fazia uma vez na semana e era extraordinário. E tudo bem. Agora é todos os Ele quer dias. se Todos os relacionar dias. com você todo Todos os dia. dias. Exatamente. Constância. Aí, sobre a obediência de Abraão, né, o pai da fé. Deus deu uma promessa para ele. E ele creu. E o primeiro passo, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele obedeceu, entendeu? Ele saiu, obedeceu, mas levou alguém que ele tinha algum contato mais íntimo ali, levou Ló. Não era para ele levar Ló, mas ele levou Ló junto, né? Beleza, caminhou no meio do caminho, deu uma briga lá. Ele falou, Ló, escolhe aí o caminho que você quer, Que eu vou pro outro que eu vou pro outro lado. Você escolhe a direita, eu vou para a esquerda. Você escolhe a esquerda, eu vou para a direita. Ló, andando por vista e não por fé, olha que tremendo. Andando por vista e não por fé, ele viu as colinas do Jordão, onde tinha água, que era a antiga Sodoma e Gomorra, falou, eu vou para lá. Lá, né, vai ter água pro meu gado, vai ter pasto, lá é bom. E foi por vista. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Todos sabem a história. Não. Não é tudo, sabe? Não sabem. Então, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade. E é um tempo muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, sabe? Se a gente lê o que acontecia em Sodoma e Gomorra e comparar com os dias atuais, está bem próximo, sabe?
E veio destruição para Sodoma e Gomorra, mas Deus poupou a vida de Ló. E, meu Deus, isso daqui dá um outro podcast de falar da descendência de Ló. Gente, essa mulher, ela Não, é um livro. Não, isso daqui... Por isso que... Viu? Isso Não, Nossa! na verdade, isso daqui sensacional. são anos escutando, sabe, Porque, pessoas. ó, gente, então, isso é... Só para quem está nos ouvindo, é assim, ó, o Clube da Prosperidade, lá nós temos pessoas que têm muito conhecimento da palavra. E tem pessoas que estão iniciando todo esse processo. Café com leite. Né? E tem pessoas que já estão numa caminhada mais longa, mas é assim. E aí, todos nós temos o mesmo tempo de palavra. Isso que é interessante. Isso é muito Nós legal. deixamos, porque todo mundo pode falar. Exato. Né? E até E a a galera Fran que vem fala com uma demais, palavra alguém tremenda, pega. o João vem com outra. Então, assim, não Agrega, tem maior né? e menor, Isso. né? Não tem Sim. maior e menor. Às vezes, né? sabe A o que gente- acontece? Vou falar. O meu mesmo. Eu falo alguma coisa e eu fico esperando pra ver assim se alguém vai rebater, né, com alguma palavra que tem na Bíblia. Porque daí eu tô achando sensacional que eu tô fazendo, às vezes, um aprendizado inverso. Sim. Mas quando a gente começa a debater ali, eu coloco alguma coisa e falo assim, é isso, na Bíblia fala tal coisa. Nossa, maravilhoso, vem muito aquele alívio. legal. Então eu tô na verdade, que bênção, né? Isso é tremendo. Então, assim, a fé ela é progressiva, por isso que fala, é como um grão de mostarda, ele é a menor de todas as sementes. Então, quando a gente tem aquela fezinha que, nossa, Deus falou, nossa, Deus fez, é aquela fé, né, de criança que precisa ser alimentada ali, Deus alimenta, sabe? Mas quando ela, né, você vai, tipo, a terra vai, né, a palavra vai, né, regando, a gente vai criando a maturidade espiritual. Então, Abraão pegou e foi obedecendo. E aí Deus prometeu que ele seria pai de uma multidão, pai de grande nação, né? E a mulher era estéril. Quanto tempo ele esperou? Você entende? Quanto tempo ele esperou? A Sara já tinha 90 anos. Tipo, os dois já eram completamente infrutíferos. Vocês entendem? Que tremendo Para nós, isso. né? Para o ser humano, Para o né? ser humano, né? biologicamente, por isso que a gente não pode andar por vista, biologicamente falando, né? Então, assim, eles eram completamente, não havia possibilidade. Aí, Sara falou, não, vamos dar um jeitinho, olha o problema do jeitinho. Vamos dar um jeitinho, faz assim, dorme com a serva Agar, porque eu acho que é dali que vai sair a descendência, né? Aí aconteceu que gerou um outro povo, né? Que não era para ter... Aí Vem que o atrito. Exatamente, que é o atrito até hoje. Existe esse atrito. O escravo perseguindo o livre, né? O filho da escrava. Aí o que acontece? Beleza, Abraão foi crescendo no conhecimento com Deus, foi crescendo em maturidade, foi, sabe? Foi conhecendo a Deus, conhecendo a Deus. Então Deus fala assim, agora eu quero que você sacrifique o seu filho. E aí, seu único filho, aquele que tu amas. Tipo assim, precisa lembrar que é um filho de uma promessa que eu amo. Tipo, Deus, ele não indagou, ele não fez nada. Cara, Deus me deu esse filho. Deus falou que eu seria pai de uma grande nação. Ok, ele pediu, ele sabe o que ele está fazendo. Subiu para sacrificar o filho, aí o filho fala assim, pai, eu tô vendo a lenha, tô vendo isso, tô vendo aquilo, mas cadê o sacrifício? O filho pergunta. Aí ele fala, Deus proverá, né? E chega lá na hora, ele não faz tipo, ele realmente ia passar a faca. Porque, cara, Deus pode ressuscitar, Deus pode fazer... Ele conhecia o pai dele. Só que daí o anjo vem, intercede e fala, não faça isso, Abraão. Agora o Senhor sabe que você ama ele sobre todas as... Mas Deus já sabia, entendeu? Deus já sabia. Então, assim, e a fé, ela vai sendo desenvolvida. Então, e eu acho que ela é desenvolvida em obediência. Então, a gente começa a obedecer nas coisas, né? Simples, entre aspas, né? Mas você começa a confiar num passo, em outro passo, em outro passo. Quando você vê a coisa muito difícil para você obedecer, você não tem problema. Abre mão. Abre mão. Deus fala assim, abre mão disso. Beleza, Deus. Tá pedindo, eu vou abrir mão. Entendeu? E é esse negócio da renúncia, eu acho que faz a gente crescer em fé, sabe? A questão da renúncia também nos ajuda. A hora que você falou em pai da fé, eu fiquei, esses dias eu tava, porque eu falo muito em ser filho, né? Em vivermos como filho e tudo mais. E, de uma certa forma, hoje nós somos filhos todos de Abraão. Sim. Porque filhos da fé, né? Exatamente. Então, se ele é o pai da fé, se então nós não temos somos fé, em descendência, né? Mas se nós Genética, temos fé, nós ele é o somos. pai da fé, né? Ele Então é o nós pai. somos filhos dele. De uma certa forma, somos sim. Né? Porque eu venho buscando entender muito sabedoria, né? Sabedoria. E a sabedoria, ela está alicerçada, isso foi o Rodrigo Silva até que fala sobre isso,
Aquele historiador, arqueólogo e tal, né? Ele fala Ele muito tá sobre a guerra. ali, eu vi um vídeo dele que ele falava, tá alicerçada sobre 2 caminhos. O caminho reto e o caminho errado. Então, viver a vida é você andar pelo caminho correto. Pela E porta desperdiçar a vida é andar pelo caminho errado. E andar nesse caminho ali, a gente estava falando de algumas coisas, a gente falou de disciplina, a gente falou de paciência, nós falamos de honrar, né? Nós falamos de uma série de coisas que está relacionado ao caminho de andar com pessoas, com quem você Sim. anda. E se você pegar Provérbios vai falar exatamente isso. Sobre como você faz para andar nesse caminho correto. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, o que vocês deixaram de lado para se manter no Clube da Prosperidade? Eu reprogramei a rotina em casa. A Antonella tem aula todas as quintas-feiras de manhã. Tive que pedir pro maridão ajudar a levar ela na escola. Então, acordo um pouco mais cedo, deixo ali o café pronto. E eu transformei o Clube da Prosperidade no que é essencial para mim. Prioridade. Prosperidade, prioridade. Exatamente. Em Cristo. Então, todo mundo sabe que eu não chego no trabalho antes das 9 horas na quinta-feira. Porque sabe o que aconteceu comigo? Eu lembro que quando a gente começou, né, daí cada vez mais eu precisava estudar mais a palavra para trazer, ter conhecimento, né? E aí muitas coisas, por exemplo, bebida alcoólica, check. Alguns amigos, Check, eu também. check. Olha que legal, para ter autoridade no falar, algumas renunciar. rotinas, por exemplo, então eu passei a almoçar muito com a minha família, eu almoçava antes muito com clientes e tal, então, como muito trabalho, falei, então esse é o horário da minha família, então, Legal. sabe? Não adianta nada eu estar alinhado exteriormente na fala e Sim. não estar alinhado Então, na eu sempre vivência. gostei muito de futebol, né? Então, assistia muita bola. Então, cara, oração nesses horários, hoje não me faz falta mais nenhuma. Então, eu sempre trabalhei muito, né? Então, final da noite, por exemplo, hoje eu tô orando. Da 11 da noite, 10h30, que era horários em que eu parava e ia estudar, trabalhar. Oração. Essas coisas todas que eu acho que me manteve, sabe? Eu, no meu caso, eu acho que eu mais ganhei do que eu abri mão. Eu também, eu ia falar agora isso você agora. falando isso, Sim. não, Eu ia poxa, falar. não abri mão do café da minha filha. Na verdade, eu só ali adaptei para estar lá. Agora, o que eu ganhei com isso? Eu ganhei oração diária com a minha família. Olha só. Nós, falamos sobre orar às vezes em joelho, a importância de orar Ler em a família, Bíblia em colocar. com ela. Então, nossa, quando eu vejo, que nem ontem à noite, nós estávamos os 4, antes de dormir, orando. Ali, poxa, isso não tem preço, né? isso não existia. Não. Isso não existia. Ganhei amizades sensacionais também. De certa forma, ganhamos mais saúde. Pelo que Não, nós amizades é só. extraordinário, né? As Nossa, amizades que tem no amizade, grupo, né? Muito legal. amizade e saber contar mesmo, assim. Uhum. É muito legal. E eu vou falar uma coisa assim, é tremendo isso. É muito legal. É tremendo, que nem eu também, eu não tive que abrir mão só do sono mesmo. olhando Tive que abrir isso. mão só do sono. Mas o que foi tremendo, assim, o que me fez voltando à pergunta lá atrás, foi a questão que voltou a sede em mim. Entendeu? Porque que nem eu falei, conhecer é fácil, sabe? Isso não tem mérito nenhum, você entende? É só você escutar. Eu tinha muita sede de escutar pregadores e tal, então assim, eu fui muito alimentada numa igreja que eu frequentei por 5 anos lá em Itajaí, Santa Catarina. Então eu fui muito alimentada, nossa, eu fazia cursos, então assim, isso é fácil. Você entende? E daí ele falou da constância, como fazer para não sair desse lugar. Então assim, por que eu gosto tanto do Clube da Prosperidade? Porque ele me acendeu, entendeu? Acendeu essa chama, acendeu essa fome. Nossa, eu que conheço tanto, eu não estou vivendo o que, às vezes, pessoas, né, que não conhecem tanto estão vivendo. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero, né, retornar para esse lugar de onde, né, pelo esfriamento, a gente acaba, né, as coisas se alinham, você vai... O conhecimento, qual que é a diferença do conhecimento da sabedoria? Porque
que o conhecimento, ele é mais informação. Uhum, Conhecimento não gera transformação. Não. Agora, a sabedoria, ela vai gerar uma transformação profunda no teu ser, né? Quer ver uma diferença e mexe boa? demais. Que eu Sabe tô, que nas eu minhas tava orações estudando. está vindo sempre, você falou de sabedoria, eu falei, nossa, que coisa Porque sabedoria falar disso. é o conhecimento divino, na Quando minha acontece visão, alguma né? Isso é só uma coisa, opinião. Boa. Não, mas eu vou falar isso, algo porque tremendo. Quando acontece alguma coisa nas últimas 3 semanas, a pergunta que eu tenho feito é, Deus, como eu serei sábia para resolver isso? E aí você falou da sabedoria. Olha que perfeito isso que você falou. Olha só, o conhecimento, pelo conhecimento, ele gera independência. Por isso que a gente não fica constante. A sabedoria, ele gera dependência, porque você não toma as decisões de acordo com o que você sabe. Você é dependente daquele que te concede sabedoria. Olha que tremendo isso, gente. Meu Deus. É maravilhoso. Qual que foi o motivo da queda de Adão e Eva no paraíso? A árvore do conhecimento. Vocês vão ser como Deus. Vocês não vão depender de ter relacionamento com Deus. Vocês vão ser independentes. Entendeu? É por isso que ele não quer que vocês comam. E aí, acabaram caindo. E daí, a primeira reunião, ele sempre se encontrava com Deus na viração do dia. A primeira reunião que ele falta, ele, cadê você, Adão? Tipo, né? Onde você está? Daí ele, então, eu tive medo e me escondi. Você entende? Por quê? Porque o conhecimento fez ele se esconder. Então, o conhecimento faz a gente se tornar independente e achar que sabe tudo. Então, esse é o perigo de a gente saber muito da palavra e não viver na constância e na dependência do relacionamento com Deus. Então, assim, olha, eu sou muito grata por vocês, como irmãos, assim, ter acendido isso novamente em mim, de verdade. Eu vejo que isso também, né, as Maravilha. perguntas, a chama, né, o que vai? Lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiquei me fazendo, daí eu ainda estava meio tímida, assim, foi começar a falar sobre jejum. Mas o que é o jejum? Foi a primeira pergunta que eu fiz no clube. Gente, mas Eu fala conheço mais. o jejum intermitente. Fala mais. O que é? Porque eu escutava tudo. Que é assim, ó. O meu pai e minha mãe sempre foram cristãos. Uhum. Só que eu cresci... Aí, ó, pai, eu vou te dedar agora, hein? Eu ia pra catequese na quinta-feira e no sábado eu ia pro centro espírita. Sim. Sim. Uhum. Provavelmente até uma das coisas que eu me senti muito acolhida Uhum. foi isso. Mas a gente não tinha em casa esse momento de oração. Não tinha comunhão. Exato. Então, assim, as histórias, assim... eu não tive isso. Aí falava do jejum. Tá. Aí foi a primeira pergunta que eu fiz. Aí responderam. Aí eu já pensei, quero ver se isso vai dar certo. Eu nunca tinha feito. E aí eu fiz meu primeiro jejum, né? Foram 5 meses sem bebida alcoólica. É muito doido. Transformador. É muito transformador, assim, o que pode acontecer. É porque Que o legal. Mas é se jejum, entregar o ao Lucas processo. até trouxe isso para nós, né? Que é um sacrifício seu para estar mais perto de Deus. Isso Porque Deus não precisa que mas nós precisamos matar a carne matar a carne, era para isso. estar mesmo. mais perto de Deus. E aí Sim. vem o de Mais encontro. sensível ao espírito, né? Isso, ó, tá vendo? Agora eu estou até lembrando, tá tipo terapia isso aqui já, gente. Que falou assim, tá, como assim eu não tô acreditando em Deus? De verdade. E aí ele falou isso, eu não nem lembrava que era o Lucas. Vai me deixar mais próximo? Então tá bom, então eu vou te mostrar que eu sou próxima. Foi mais ou menos essa interpretação que eu fiz na época. É aquele versículo. Viva uma vida no espírito e você não vai cumprir a concupiscência da carne. Então, assim, é um lugar que você tem que encontrar, é um recinto superior que você tem que andar naquele lugar sempre. E esse lugar é um lugar de dependência sempre. Senão você vai cumprir a concupiscência da carne. Então, assim, E é maluco isso, né? Porque nós somos, de uma certa forma, ensinados a sermos independentes. É verdade.
né? Tanto homem quanto mulher, acho que de uma certa forma você tem que se virar, você não tem que depender de ninguém. O homem tem que dar conta, né? Homem não chora. E daí Vamos os lá, outros não depende bora. de nenhum homem. E daí os pais, meu Sendo- pai, querendo ou não, ele nos criou assim também, né? Tipo, não, seja, né, você, não precisa ficar dependendo de ninguém, né? E isso, no fundo, ele não quer que a gente se machuque, no fundo, ele não quer, né? Então, assim, mas não... Mas aí o Não que nós funciona estamos dessa aprendendo é a ser arrogantes. Exatamente. E aí a arrogância precede a destruição. Nossa, gente. E a humildade precede a honra. Então Deus, ele olha para nossa humilhação. Gente do Ele não, céu. sabe que agora que me veio, mas Ficar Deus, ele infinitamente não tá hoje. nem aí se você tá por cima. Nossa. Mas naqueles momentos em que você diz assim, viu, a glória é sua, Pai. Eu acho que nesses momentos Deus está olhando a sua humilhação. De você entendeu? Ou quando você está... É que ele resiste ao soberbo, cai, né? quando você está dizendo assim, Pai, eu sou só pó. Ele olha. Porque em Lucas ele vai de... Maria, né, no canto do Magnificat, vai, né? Deus olhou para a humilhação da sua serva. E Deus olha para a humilhação de nós como servos, né? O tempo todo. Só que a gente gosta de estar na humilhação. Gosta de não... O que a gente faz é, nossa, se não fosse eu, não tinha dado Se não certo. fosse eu. Não, porque eu... Ó, o que eu falo, que você falou, já teve atrito no Clube da Prosperidade. Sim. E o que acontece? A gente tá no momento, eu ainda tô no momento da paixão com o Clube da Prosperidade, você entende? Sim, sim. Daquela coisa do tô encantada, eu tô assim, sabe? Aquela coisa do relacionamento que você não vê defeito nenhum, você não vê nada. Só que onde que vem a maturidade? Onde que vem uma verdadeira aliança? É quando começam os atritos, é quando começam as decepções. Tipo, quando eu boto expectativa no João, pode ter certeza que Não o dá João vai problema. me frustrar. Se eu colocar a expectativa na Fran, com certeza em algum momento ela vai me frustrar. E isso faz parte, você entende? Sim. Faz parte do que? Da minha maturidade. Que maturidade que eu vou ter de chamar a Fran e falar, nossa, Fran, eu não gostei muito do jeito que você E falou. até confiança em si também não dá para ter, né? E não, Exato. de maneira nenhuma. Mas longe, né? Maldito, que é aquele versículo de Jeremias. Maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força. Daí vem a independência, entendeu? Então, nem nós, eu em algum momento, eu vou decepcionar meu marido, vou decepcionar meu pai, minha mãe, meus irmãos, sabe? E aí vem, ou eu vou ser uma orgulhosa, soberba, empinar, estufar o peito, ou eu vou abaixar a cabeça, me curvar e falar, desculpa, eu errei. Nossa, eu não devia ter feito isso, não sei por que eu fiz isso. Que bobeira, que ridículo, sabe? Então, assim, é reconhecer, sabe? Reconhecer, aprender. E é isso, cara. Isso é viver em família, isso é viver, né, perante irmãos. É como Paulo falou na cara de Pedro. Nossa, Pedro, você está sendo hipócrita. Quando você está com os judeus, você age assim. Não, quando você está com os gentios, você age dessa forma. Agora chegou os judeus, você se afasta, fala assim, não converso com o gentil. Você entende? Então, assim, ele confrontou Pedro. Ele falou, Pedro, não tá legal isso daí, você está sendo hipócrita. Você entende? Sim. Então, assim, a gente tem que ter essas conversas difíceis para manter a pureza, sabe? Manter a Sim. maturidade, manter, sabe? Viu? Eu não sou apresentadora, mas eu vou fazer uma pergunta. Quem é o líder para Deus? Isso para mim foi... Agora você vai ter que responder. Não. Essa resposta. Em que Vocês- sentido quem é o líder para Deus? Eu não entendi a pergunta. Quem é O líder, né? Qual é o papel do líder? Não é ser melhor do que os outros. Sim. Ok. Qual é o papel do líder para Deus? É. Entendi. Eu entendi outra. Servir. Aham. Quem mais serve? É isso. Quem mais serve? Você sabia a resposta, né? É porque eu tomei uma lá no clube no dia que eu dei achando que eu tava certa. E aí ele me veio com algo assim. Aí eu falei, entendi. Ele falou, mas Ó. por que você tá tão incomodada? Aham. Nossa. Por quê? Ele viu. Mas você tá lá pra servir. Nossa. Gente, Fique ó, uma coisa quietinho, que eu se aprendi muito sobre essa questão de incômodo
E eu aprendi as duras penas, com muito sofrimento, muito choro, porque eu me achava perfeita, santa, irrepreensível, né? Exato, isso aí, Deu gente, problema, era o que eu me achava. Porque quando você começou a se achar... Nossa, e aí eu falei, Deus, por que está acontecendo tudo isso? Por que tanto sofrimento? Por quê? Por quê? Aí Deus falou, olha dentro de você, olha para dentro de você. Cara, foi muito choro, foi um quartinho lá em Itajaí que eu chorava demais, sabe? E Deus falou assim, olha para dentro de você, olha a iniquidade que você está carregando. E aí eu aceitei na hora, sabe? Não sei se foi na hora, olha eu me achando de novo, não sei. Não sei, eu acho que eu levei um tempo para aceitar. Mas daí eu comecei a fazer uns votos externos, sabe? Para Deus me curar internamente. Eu vou falar aqui para vocês, eu não tem porquê. Se eu fui curada, né? Sim. Gente, eu era uma pessoa muito correta na maneira de se vestir, na maneira de ser, na maneira de me portar, cara. Todos os pastores, quando eu confessei a minha iniquidade, eles falavam, não, Lili, você não era assim. Daí né? Você vê como... Por isso que a gente não pode julgar o exterior. Porque às vezes o exterior de uma mulher, vamos falar de mulher Sim. agora, a gente julga pelo exterior, você não sabe o que ela carrega dentro dela. Me julgavam muito bem pelo meu exterior. Sim. Você entende? E por atitudes e por tudo. E aí, quando Deus me mostrou a minha iniquidade... Eu comecei a me mudar assim, eu sempre me vesti de forma muito decente. Mas daí eu falei, ok, Deus, eu vou fazer um voto contigo que eu vou usar calça jeans e camiseta. Calça jeans e camiseta. Vai ser a minha roupa. Sabe, eu fiz por um bom tempo. Porque o sentimento que eu carrego dentro de mim de querer chamar atenção, ele não sai daqui. Eu não consigo tirar isso. Isso é concupiscência, né? Isso Olha só. Então, assim, eu falei, Deus, então esse sentimento, quem tem que mexer é o Senhor. Então, eu vou fazer algo externo para você trabalhar dentro. Você entende? Então, eu comecei a fazer isso. E, cara, foi tão bom ser liberta por Cristo, porque daí você não tem mérito nenhum no que Ele te tornou, no que Ele fez na sua vida. Você já não tem mais mérito. Você não fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe? Porque eu... Não. Você fala assim, Deus, obrigada, sabe? Você só sabe agradecer. Então, tem concupiscência, às vezes coisas... Eu estava falando sobre aquilo que te revolta. Então, tinha algo que me revoltava muito numa pessoa e Deus falou, tira a trave do teu olho. Você entende? Então, tudo aquilo que deixa a gente... A indignação é a insensatez do tolo, né? A palavra fala. Então, tudo aquilo que te gera asco, indignação, vigia. Porque você está cega para algo que você está carregando. Então, clama a Deus para Deus tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa ver a tua iniquidade, ser tratado, e aí depois você pode estender a mão para o seu irmão e falar assim, você está sofrendo disso, vem aqui que eu te ajudo. Você entende? Você não vai olhar com soberba, você não vai olhar com julgamento, você não vai olhar com asco, né? Você vai olhar com misericórdia, assim como o Senhor olhou para você com misericórdia, sabe? Então, eu acho que isso é tremendo. Então, assim, hoje, toda vez que eu me indigno com algo, eu falo, Deus, o que eu carrego? Eu sou invejosa? Eu sou avarenta? Sabe? Se um avarento Onde que está a minha avareza, Pai? Você entende? É porque daí te ajuda você a tomar consciência do que está acontecendo com você. Exatamente, né? Exatamente. E vem aquela frase lá do Léo, ele falou, eu mudo, tudo muda. Você entende? Então, é aquela coisa. O que te incomoda no outro. Exato. É um espelho. É porque você precisa trabalhar em você. É um espelho. Uhum. Então, isso é muito forte, cara. É muito forte. E assim, e isso eu não estou falando sobre justiça, né? A injustiça tem que gerar dor no nosso coração, tem que gerar lamento, tem que, né? Quando a gente vê umas injustiças. Então, assim, tem sentimentos que ele é lícito, né? Que é coisas que faz parte. Mas você vai saber como agir. Mas sabe o que me veio esses dias? Eu falei isso. Eu falei assim, por que você estava triste semana passada? Por que você estava triste? Aqui em Cascavel a gente está passando, né? Deu um temporal aqui semana passada. Por que você estava triste com tudo aquilo? Se você acredita que todas as coisas cooperam para o bem. Entende? A tristeza não faz sentido algum. Sim. Por que a gente não tem paz? Nos falta fé. Exato. E nos falta acreditar nas promessas que Deus tem para nós, sabe? Então, para mim, eu vi muitas pessoas mandando mensagens e babapá, e tá muito triste, e vê aquilo, você viu aquele outro. E eu até gravei um áudio, que bom que não foi. Aquele dia eu gravei um áudio falando, pessoal, porque... Olha como Deus é maravilhoso, né? Porque faltou muita empatia da minha paz também, né? Eu falei assim, não pode, porque é um momento que a pessoa... No clube? Faz sentido a pessoa sentir a tristeza até, né? Mas o áudio era pro clube? Era pro... Gente, não aquele foi. dia... Porque a tristeza em si não é pecado.
né? Mas o problema não é o pecado. E você sabe que a minha... Se eu acredito, eu tenho paz. E se eu tenho paz, eu não posso mandar um áudio estimulando a tristeza dos outros. Eu não mando foto estimulando a tristeza dos outros. Eu faço o quê? Gente, o que nós podemos fazer agora? Vamos aqui, ó. Estou comprando uma cesta básica. Isso é uma ação de alguém que tem sabedoria. Então, já alguém que fica promulgando a tristeza, na minha visão, e aí pode ser, lembra que é só uma visão, faz sentido que eu ainda estou dentro dela. Eu não saí dela. Eu tô mostrando para as pessoas que eu estou triste. Mas aquele dia eu senti vontade de falar uma coisa e eu falei, não sei se você viu. Desculpa, eu não acompanho, porque assim, eu já não tenho muito tempo. Porque porque, né, também dá tristeza, isso também. Eu falo, poxa. E aí eu soube que... e você falou assim, ó, gente, vamos fazer alguma coisa. Gente, peraí. Não, eu falei, isso. Peraí, gente. Vocês perguntaram se os nossos... Vamos fazer alguma coisa, exato. Se os nossos estão bem, teve gente do nosso grupo que foi afetado. Por que a gente tá olhando para quem tá longe e não olhou para os nossos para ver o que precisa fazer? E aí, eu sei que isso é inconsciente. Às vezes a gente tá tão preocupado, eu vou lá entregar a cesta básica num bairro mais distante, né? Algo assim. Mas será que a gente para olhar se um dos nossos tá precisando? E uma coisa que me veio agora é assim, ó. O fato de eu estar triste não é que eu não esteja próximo de Deus, tá? Não foi isso que eu quis dizer. Quer dizer que, peraí, tem coisas em mim que eu preciso resolver. Porque tem muitas pessoas que às vezes estão na depressão e não se tratam porque diga assim, não, Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Mas Deus vai usar o médico para te curar. Às vezes. Deus vai usar o médico para te curar. Então, e Deus vai usar as pessoas que você não gosta também para curar a gente. Muitas vezes vai vir em situações que a gente não gostaria, mas aquela pessoa vem com ensinamento para nós. Sim. Então, só fazendo um parênteses aí para não... Né? Eu entendi. Eu vivi muitos anos assim nessa situação de buscar em Deus e tudo que Deus queria que eu me posicionasse, né? Então, assim, cara, precisou eu fazer o bendito jejum bem prolongado, assim, para Deus fazer eu romper uma barreira, porque assim, eu não conseguia. Às vezes é uma pessoa com depressão, entendeu? Tipo assim, se eu buscar um médico é falta de fé, você entende? Então assim, a pessoa fica ali lutando com um problema que às vezes Deus quer que ela rompa, né? Que ela saia daquele lugar, sabe? E tem meios, às vezes medicamento, às vezes, né? Mas ela precisa romper, então assim, às vezes mas Deus manda anjos para nós. O problema é que a gente quer a cura do nosso jeito. Sim. Tem gente que quer, mas Deus vai mandar lá. E Deus vai falar assim, não, vai vir a Fran, que não gosta da Fran, então você vai curar teu coração também. E assim, a gente teve até um pastor que caiu nesse equívoco há muitos anos atrás, que ele caiu no equívoco de falar que doença não era de Deus. Porque Deus levou sobre si. Então, se você ler a Bíblia e trazer uma interpretação e fazer daquilo a verdade... Mas eu acho que faz sentido. Só que faz sentido, mas não é a verdade. Humana. Mas há uma parte humana que você tem que cuidar. Há as coisas espirituais e as coisas... A doença está no corpo. Se você não cuidar teu corpo, não... Mas tem coisas assim que é inexplicável, digamos. Tipo, tem uma menina, eu não sei se vocês conhecem aquela Tamires Garcia, ela tem aquela música Aquieta Minha Alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Essa música, tipo, jorrou para ela num momento de adoração, de choro, de contrição. Deus já tinha curado ela de uma doença grave. Ela teve um encontro com Jesus, foi lindo. E ela tinha epilepsia. E ela, a todo momento, às vezes, ela tinha 5 crises convulsivas por dia. E aí ela enfrentava o julgamento da igreja. Tipo, deve ser um pecado não confessado. Às vezes é demônio, é isso, é aquilo, sabe? Então ela sofria. Os anciões fizeram com Jó, a mesma coisa, né? Os amigos de Jó. Exatamente. Então a gente corre esse risco, cara. Eu acho que eu já incorri nesse erro, sabe? Com algumas pessoas, com alguns julgamentos. Então, assim, não tá longe, tá aqui, você entende? Esse tipo de julgamento, esse tipo de coisa. E aí ela foi para Deus, ela falou, Deus, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor faz. E o remédio não funcionava, você entende? Ela não se recusava a tomar o remédio. Sim. Ele não funcionava. E ela falou, e daí jogou essa música tem 700 milhões de acesso no YouTube, sabe? E quando foram gravar, ela falou, essa música é muito ruim, tipo, né? Nossa. E veio diretamente com a gente. Você conhece? Não, eu falo que no geral, assim, nossa, né? mas é linda. Eu já chorei muito. Posso conhecer, né? Louvando mas o louvor, ele fala muito com a gente. Ela é uma oração, né? As músicas, os louvores são uma oração. E aí eu sei que depois de 5 anos dessa música, uma irmã pôs a mão na cabeça dela, falou que viu o cérebro dela em chamas
e que ela estava sendo curada. E realmente ela foi curada. Depois de 5 anos. Você entende? Então, assim, cara, tem coisas que não tem explicação. A gente quer explicação para tudo. Ah, quem pecou? Foi o pai ou a mãe para que ele nascesse cego? Você entende? Não, nem o pai nem a mãe. Ele está sim para a glória do Senhor ser manifestada nele. Você entende? Então, a gente quer explicação para tudo, né? E Deus está falando assim, confia. E ela vai ser manifestada. E ela vai ser manifestada, sabe? Isso é tremendo. Meninas, deixa então um convite para quem está nos ouvindo participar do Clube da Prosperidade. Por que você que está em casa deve fazer parte desse clube? Vai, Lília. Vai, Lília. Vai, Lília. Ai, gente, eu acho que esse podcast inteiro foi um porquê que você tem que estar no Clube da Prosperidade, por que você tem que estar junto com esses irmãos preciosos. Mas, assim, eu acredito que a principal razão é encontrar esse propósito, esse sentido na presença de Deus, encontrar sede e fome e você ser saciado nesses momentos de comunhão, de unidade, sabe? De vulnerabilidade, que eu gosto de falar, que todos nós passamos na vida. Então, assim, você precisa estar lá para ter esses momentos e, às vezes, uma chama que se apagou dentro de você, que nem foi o meu caso, que foi acesa novamente, né? Mediante esse grupo. Eu acho que é isso. Não tem muito o que falar. Legal. Tudo que a gente tinha para falar já foi falado. Falou. E assim, a base de tudo, eu falo, tem que ser o amor. Porque se não for o amor, tudo vai se perder. Tudo vai se perder. Então, a base para você estar lá junto com a gente, saiba que é o amor e que você também vem para trazer mais amor. Né? O amor e a verdade. Amor e a verdade. Fran, vamos lá, para você. Jesus. Deixa o convite para a galera. Por que você deve... Eu concordo com a Lilian que esse podcast inteiro a gente falou dos motivos. E eu vou falar, seja curioso. Porque para cada pessoa que está lá dentro tem um porquê para estar lá. Uhum. Vai sentir. Hoje até que a gente não falou muito de negócio, né? Aqui, Acabamos na maioria não a gente falando. falou pouco, né? Mas uma das nossas essências é ter um espaço para que a gente possa falar do problema com o funcionário, da dificuldade de lidar com pagar imposto de renda, de pagar imposto, de tudo isso, como é que é isso, como é que é aquele outro. Situações com os clientes. Situações com clientes, né? Desafios das carreiras, desafios no casamento por causa de muito trabalho, ou o trabalho, ou a família que está afetando na empresa. Mas isso vai ser tratado filhos, lá. Né? E então, sempre é tratado lá. E a gente acaba... É porque isso, às vezes, na igreja não temos esse espaço. Eu não tenho espaço dividir para falar experiências. disso. Então, a diferença do Clube da Prosperidade é que você vai estar com pessoas que estão passando pelos mesmos desafios que você e que você vai estar num ambiente em que a gente vai, de uma certa forma, trazer como a palavra, como o Espírito Santo pode guiar você nos desafios que você está vivendo. Sim. Então, vá para lá. E não é para se promover, né? Acho que é válido falar isso. Vai lá para se promover, vai lá, a gente precisa da sua ajuda, com certeza você é maravilhoso, vá. É para isso? Vá. Servir, né? O servir, voltamos para isso. Porque tem uma pegadinha aí, Fran. Exato, exato. O Clube da Prosperidade, eu tô contando para você o nosso segredo, né? Então, tô contando o segredo. Você vem achando que é network. As pessoas acham, não, porque lá vem network, eu vou conhecer a Fran que tá lá, a Lilian que tá lá, vou fazer negócio com elas. É tão network que a gente tem que perguntar lá no grupo. Pessoal, tem alguém aqui que faz tal coisa? Porque nem sabe. Né? Porque o network que ela faz é com Deus. Tremendo. Quer fazer network com Deus? Vai pro Clube da Prosperidade. E depois, aí você vai, com certeza, vai ter outros amigos e a gente vai ajudar. E você vai fazer negócios lá também. Amém. Né? Mas se você vir e achar que isso vai te manter lá, só isso você não vai. Porque daí vai ser chato pra você. Mas não vai. Porque ele vai se encontrar. Exatamente, não vai ser chato. Porque a pessoa vai se encontrar onde ela estava perdida. E ela não vai. Mas é que daí. Tem gente que não suporta o ambiente. Exato. Tem gente que não suporta o ambiente. Então, assim, não tô dizendo pra pessoa não, mas vá pra você... Eu entendo. Não é o tempo. Há tempo pra todas as coisas. Tem gente que não é o tempo, que não vai suportar e vai sair. Tive um amigo que foi lá, eu pensava que era uma outra coisa. Falei que tá tudo certo. Eu também tive amigos assim, outros porque não é o momento. Né? Verdade, tem isso também. E vamos deixar a mensagem final, então. Vamos pensando aí numa mensagem que você gostaria de deixar. Se você pudesse resumir o que representou para você estar aqui hoje, a nossa conversa, e deixar a mensagem final, o que você deixaria para as pessoas? Eu vou falar assim, que quando você me convidou, né,
bate um medo, porque eu nunca participei disso, né? Eu já assisti vários, mas nunca participei. Então, bate aquele receio. E a primeira coisa, assim, que eu vi é Deus quebrando. Deus falando assim, Lili, tipo, você tem medo do quê, né? Tipo, da tua reputação, do que vão falar, do que vão pensar, né? Tipo, se você falar errado, qual é o teu medo? Agora, se você colocar o teu coração no lugar correto, né? As coisas vão fluir. Então, assim, participar disso daqui para mim foi um romper, né? Nessa questão de timidez, né? De orgulho, vamos dizer assim. E foi muito importante, assim, poder contribuir e cada vez mais me sentir responsável por aquilo que eu carrego. Você entende? Que é muito fácil falar, é muito fácil ter conhecimento, mas esse dia que vai ser um marco, assim, por trazer uma responsabilidade para minha vida, para minha casa, de verdadeiramente viver isso daqui e não apenas saber falar, sabe? Então, eu acredito que vai ficar anotadinho ali na minha agenda, né? Maravilha, maravilha. Fran, e você? Eu vou deixar uma sugestão. Quem estiver ouvindo e sentir tocado que algo fez sentido, se ajoelha e tenha a sua primeira conversa com Deus. Confia. Amém. São coisas maravilhosas podem Tenha acontecer. coragem de Tenha ajoelhar-se, né? coragem, exato. Porque a gente acha simples o ajoelhar-se, É. mas por que a gente não faz? Não. Muitos Tenha amigos coragem. nossos lá, foi assim, ó, no clube ali, foi porque ó, eu mesmo passei por isso, assim, ó, eu não me ajoelho pra ninguém. Pra quem que você se ajoelha? Ah, como assim? Vai querer mandar em mim agora? Não, né? E Só porque você algumas mandou eu vou ajoelhar? Então, assim, então, a partir do momento que você começa a fazer esse ajoelhar, isso para mim foi uma virada de chave muito grande, de entender que eu sou pequeno, eu sou fraco e o meu lugar é ajoelhar. De dependência. Dependente, entende? E aí isso cura o coração, gente. Um ajoelhar-se, né, uma oração de joelhos, onde você pede para que Deus te alcance as coisas, onde você pede para que Ele traga a paz, traga a tranquilidade nos momentos difíceis, ou às vezes para simplesmente você poder aproveitar tudo aquilo que você conquistou. Porque a vida que você tem hoje, há 5 anos atrás, você estava pedindo por ela. E hoje Exato. você não agradece. Ó, no final, tirou lágrimas dos meus olhos. Que top. Mas muito não legal. é verdade? Há 5 anos Muito atrás legal. nós pedíamos o que a gente está tendo hoje. Daí você Muito fala legal. assim, cara, não acredito que eu não estou agradecendo. Que legal. Sim, exatamente isso. Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Gente, muito obrigado Obrigada. então. E ó, nós nos vemos daqui a pouco no 3º episódio. Fica ligado no podcast do Clube da Prosperidade com oferecimento da Rocket Maker. Rocket Maker, lembra que é para você que quer fazer o seu YouTube bombar, que quer vender através do YouTube, que quer fazer a tua empresa ser mais conhecida, levar conteúdo para as pessoas. A Rocket Maker tem assessoria, consultoria para te ajudar nisso. E caso você queira fazer o seu podcast, conversa com eles também. Valeu, gente. Valeu. Até logo.